Olá, aqui é o professor John Linux e nessa videoaula nós iremos entender e conhecer os diferentes tipos de memória do computador. Nós estudaremos 4 tipos de memórias, que são as memórias principais, que é dividida em RAM e ROM, a memória secundária, a memória virtual e a memória cache. Memória principal, também chamada de memória real, são memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Então, se o computador não tiver a memória RAM ou ROM, ele não vai funcionar. Sua função principal é de conter as informações necessárias para o processador em determinado momento. Essa informação pode ser, por exemplo, o programa em execução. Então, a memória principal é dividida em RAM e ROM. E o que significa memória RAM? Então, RAM quer dizer o quê? Memória de acesso randômico, ou seja, acesso aleatório, que não é sequencial. A principal característica da memória RAM é que ela é volátil. O que significa dizer isso? Que ela apaga totalmente quando o computador for desligado. Bem, tudo que você está vendo aqui na tela foi pego do HD, passou pela RAM e veio para a tela. Então, se por acaso esse computador for desligado agora, por falta de energia, por exemplo, a memória RAM vai ficar apagada totalmente. Quando eu ligar novamente o computador, nós não vamos ter essa tela com o conteúdo da memória principal, ou RAM. Por quê? Porque a memória RAM vai ser totalmente apagada. Aí é preciso fazer novamente o carregamento da memória RAM. Podemos dizer que tudo que está na tela, no seu computador nesse momento, está na RAM. A evolução da memória RAM que veio desde a DIP, SIP, SIM, DIM, DDR, DDR2 e hoje nós estamos na DDR3. Memória principal ROM. Então nós temos a RAM e a ROM. E o que significa ROM? Memória somente de leitura, Read Only Memory. Gravada de fábrica uma única vez. É permanente. Ela não apaga. Tipicamente os programas nessa memória são denominados de firmware. Está presente em todo dispositivo eletroeletrônico. Então, veja aí. O portão eletrônico, ele nunca vai perder aquele programa que tem lá, o firmware dele. E esse firmware está gravado na memória ROM. Os micro-ondas, também do mesmo jeito. Tem um programa gravado na ROM chamado de firmware. O ar-condicionado, para funcionar, tem que ter uma memória ROM com um programa gravado. Celulares também tem uma memória ROM. Lá quando você formata o celular, aquele programinha está na memória ROM. Nos computadores, do mesmo jeito. Né? O programa gravado no computador, na memória ROM, chama-se firmware. No caso do computador, nós temos 3 programas, que são o BIOS, o PowerTest, o POST e o Setup. BIOS, Basic Input Output System. PowerTest é um teste ao inicializar o PC. E o setup é a configuração da placa-mãe. Ou seja, quando você liga o computador, tá certo? É feito lá uma verificação de entrada e saída, dispositivo de entrada e saída. Quem faz isso? O BIOS. Um power test para verificar se processador, memória, está tudo funcionando. E por último, se você precisar formatar o computador, dar boots diferentes, CD, DVD, HD, você vai ter que entrar no setup. Então nós temos 3 firmware gravado de fábrica no seu computador, na memória ROM. Como pode ser as memórias ROM? PROM é uma programável somente uma vez. Ela foi gravada de fábrica e não pode ser apagada. É a típica ROM. É o caso daquele CD que vinha com músicas gravadas de fábrica. Você só podia ouvir, somente leitura. Então, no computador, nós temos essas memórias PROM. A EPROM é uma memória que pode ser apagada através de luz. Olha a evolução do CD e do DVD. Você sabe que temos DVD que podem ser regravados. E ali você vai usar o quê? A luz para apagar e regravar. O CD-RW e o DVD-RW. EPROM é outro tipo de memória que pode ser apagada. No caso aí com voltagem, corrente elétrica. Então, muitas memórias ROM de computadores são apagadas através da voltagem. E as memórias flash ROM.
Então assim, tudo que eu falei sobre PROM e EPROM é passado, porque hoje as memórias são do tipo flash-ROM, que apagam através de programas. Então você tem os pendrives, é isso? Os cartões de memória, tudo é apagado através de programas. É a evolução da memória ROM, que é chamada de flash-ROM. Veja aí, memória ROM, como elas podem ser? PROM, quando não apaga, tá aí o caso do CDR, somente leitura, e aquela outra memóriazinha lá, que é um chip ROM, tipicamente. A EPROM, que apaga com eletricidade, existem computadores, por exemplo. A EPROM, que apaga com luz, é o caso do DVD e do CD RW, Read Write, ou seja, leitura e escrita, apaga e grava. E a atual, que é a flash-ROM, que apaga através de software ou programas. Memória secundária. Então aí nós estamos no segundo tipo de memória. Memória secundária. São memórias de armazenamento em massa. Essa aí não pode ser endereçada diretamente pelo processador. Tem que passar por uma memória principal, ou seja, tudo que está no HD tem que ir para a memória RAM para poder vir para a tela. Não pode ser acessado diretamente. Não são voláteis. Ora, a memória secundária você quer para quê? Para armazenar dados permanentemente, guardar, não é isso? São as memórias externas de armazenamento em massa. É o caso do HD externo, é o caso do disco óptico, como CD, DVD, o Blu-ray, o disquete, as fitas magnéticas e etc. Veja aí algumas imagens, né? Temos aí o cartões, micro SD, cartões de memória, os pendrives, DVD, disco rígido, CD, o Blu-ray, né? Aí nós temos cartão de memória, um disco rígido externo, né? Um HD externo, um HD interno, aqui cartão de memória, né? E os CD ou DVD. Memória secundária, ainda memória secundária. Isso aqui é uma relíquia, né? São as fitas magnéticas. Então preste atenção. CD, DVD, disquete, pendrive, as fitas magnéticas, o próprio vinil são exemplos de memórias de armazenamento, memórias secundárias, né? Algumas já estão praticamente em desuso, como é o caso aqui da fita magnética e talvez do disco de vinil. Memória virtual. O que vem a ser a memória virtual? Memória virtual até que usa a memória secundária como uma memória RAM. Ou seja, quando você tem pouca memória RAM e vai carregar um aplicativo muito pesado, ou vários aplicativos ao mesmo tempo, vai faltar memória RAM. Aí o computador, o sistema operacional, usa o HD como se fosse uma memória RAM. Então ele reserva um espaço lá no HD para poder fazer a virtualização. Isso é chamado de memória virtual. Mas aí você tem um problema. Qual é? A memória RAM comparado com o HD é rápido. O HD é lento. Se você está usando o HD como RAM, o que vai acontecer? O sistema vai ficar muito lento, mas vai resolver o problema da falta de memória RAM. Vale lembrar que aqui usa-se a técnica de paginação ou a troca com o swap. Então, duas técnicas de virtualização é a paginação e o swap. Então, os termos paginação e swap são técnicas usadas pela virtualização, que possibilita a uma aplicação utilizar mais memória do que a fisicamente existente. Então, memória virtual, usar o HD como se fosse uma memória RAM. Técnica, paginação e swap, não esqueça disso. Bem, memória cache. Memória cache é o nosso quarto tipo de memória. Ela pode estar no processador ou na placa-mãe. É uma memória muito pequena, mas é uma memória extremamente rápida, bem superior à memória RAM. Qual é a finalidade dela? Imagine que você acessou 5 sites. E de repente você fechou e voltou a acessar novamente. Então, da primeira vez vai demorar, porque você foi buscar o site lá na nuvem. Mas da segunda vez que você tentar acessar o site novamente, parte desse site ou esse site ficou gravado lá no processador, na placa-mãe, numa memória cache. Então, quando você tentar acessar, ele já vai abrir rapidamente, certo? É um recurso que vai deixar o processador sempre trabalhando, não vai deixar o processador ocioso. E em background esse site vai ser carregado. Então, nós temos aí que a memória cache é como se fosse um ponto de acesso, um atalho para ir buscar esse site ou esse programa, o site na nuvem ou o programa no HD, certo?
Então isso aí faz com que o processador não fique ocioso e trabalhe mais rápido. Muito bem. E ela vai estar onde? No processador, no próprio processador ou na placa-mãe. É muito rápida, mas é uma quantidade de memória muito pequena. Então nós estudamos aí 4 tipos de memória, que foram a memória principal, que é a RAM e a ROM, e suas características. A memória secundária, que é a memória de armazenamento, massa. A memória virtual e a memória cache. Valeu!